na sequência, eu quero dar uma palavra breve de esclarecimento a respeito do aborto, né, que o Senhor falou para eu falar a respeito desse tema. Em Êxodo 20, no versículo 13, diz assim: não matarás. Ou seja, essa palavra é um dos 10 mandamentos. E muitas pessoas, elas acham que esse versículo, que esse mandamento, não matarás, é só quando a pessoa já é nascida, quando a pessoa já está crescida. E não é. E não é. Por quê? A partir do momento que o óvulo se une a um espermatozoide e é formado a primeira célula, que se chama ovo ou zigoto, a partir dali existe vida. E onde existe vida, existem emoções. Amém? Então, o aborto, ele é algo que traz um derramamento de sangue inocente e traz muitas consequências. Eu não sei se vocês já receberam um vídeo que está rolando aí nos grupos. Inclusive, eu ouvi que vai virar um filme, né? Ou já virou, eu não sei. Mas eu sei que eles vão transformar isso num filme. Que era uma pessoa, acho que era uma mulher, acho que ela era diretora de uma clínica de abortos. E aí, teve uma determinada ocasião que ela foi acompanhar, acho que um aborto, e ali ela viu através da ultrassonografia, né? Porque na verdade eles usam a ultrassonografia para poder ver se a criança já foi completamente abortada. E ali ela viu aquela criança, aquele bebê, aquele embrião, acho que devia ter em torno de 2 meses. Quando essa criança percebeu que ia ser abortada, ela desesperada para poder fugir, né, daquela cânula maligna que ia sugar. E ali aquela mulher, assistindo aquela cena, a ficha dela caiu, né? É um termo que a gente usa, né, para poder dizer que ela caiu na realidade. E aí então ela passou a ser uma grande defensora da vida contra o aborto, né? Então, assim, é algo desesperador, é algo chocante você olhar para aquele embrião desesperado tentando fugir, né, daquela cama. Então, assim, muitos praticam o aborto achando, né, que não tem importância nenhuma, e tem muita importância. E as consequências disso são terríveis para quem pratica e também para as futuras gerações, né? Eu vou falar daqui a pouquinho uma das consequências. Então, eu quero esclarecer alguns métodos abortivos e quero falar a diferença dos métodos abortivos e dos métodos contraceptivos. Porque existe uma confusão. Muitos estão utilizando métodos abortivos achando que são métodos contraceptivos e não são. Por exemplo, primeiro, o DIU. O DIU é o dispositivo intrauterino, que tem um mais antigo, que ele é feito de cobre, certo? Então, só para esclarecer, para vocês terem uma compreensão maior, a fecundação, ela acontece nas trompas. O que é a fecundação? É o encontro do óvulo com o espermatozoide. Essa fecundação acontece nas trompas. Depois de fecundado, né, essa primeira célula, que é o ovo ou zigoto,
ela começa a se multiplicar. E aí então ela caminha e desce até o útero, onde ela vai crescer, né? Ali a criança vai crescer. E o DIU, que é o dispositivo intrauterino, ele é colocado exatamente no útero da mulher. Então, quando o embrião ele desce para o útero, se a mulher tiver com um DIU de cobre, vai ter uma ponta. Então, aquele embrião vai cair em cima dessa ponta, que é o DIU, e eu estou explicando bem, a grosso modo, para vocês entenderem. E ali, então, vai acontecer um aborto. Então, o DIU, ele é abortivo. E depois, os laboratórios, né, atualmente, os laboratórios, eles desenvolveram outros tipos de DIU, que é o de Mirena, o de Cayena, mas o princípio é o mesmo. Que é um DIU que eles falam que ele é químico, né? Então ele é colocado ali no útero. E qual que é a função? Né? Ele trabalha um pouco diferente, mas também é abortivo. Por quê? Quando o homem ejacula na mulher, então o espermatozoide ele vai caminhar até a direção das trompas, né, ali para poder fecundar o óvulo, certo? Então, quando ele vai subir, ele encontra um ambiente químico e mata o espermatozoide. Porém, ele não mata 100%. Tem um pequeno percentual que permanece vivo e continua a caminho para fecundar aquele óvulo, certo? Então, se esse óvulo ele é fecundado e depois ele vai descer pro útero para poder se desenvolver, ele pode matar o embrião na volta, certo? Eu conheço uma pessoa só que nesse caso, graças a Deus, né, o Senhor permite essas situações justamente para confirmar aquilo que a gente ministra. Eu conheço uma pessoa que ela já tinha 2 filhos e ela não queria o terceiro e ela colocou esse DIU. Não sei se foi o de Cayena, não sei se foi de Mirena, mas foi um desses DIUs. E ela engravidou, mas para a honra e para a glória do nome do Senhor, a criança não abortou, a criança se desenvolveu. Então, olha como que Deus é lindo, né? Então, Ele permite isso, né, para confirmar, né? Então, assim, se poderia ter matado aquela criança, mas graças a Deus, a criança nasceu normal. Então, para vocês verem que esse DIU ele não tem 100% de eficácia, né? Escapa. Então, de repente, um desses que forem fecundados pode morrer quando encontra esse ambiente químico, certo? A pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte também é abortiva, por quê? Porque o próprio nome diz dia seguinte. Então, se no dia anterior aquele casal teve relacionamento sexual e a mulher engravidou, no outro dia ela vai tomar uma pílula que vai matar o embrião que foi fecundado no dia anterior. Por isso que chama pílula do dia seguinte, certo? Mais um. Todo tipo de remédios, como por exemplo o Citotec, certo? Também é abortivo. Chás para descer a menstruação. Antigamente, né, e até atualmente, antigamente as mulheres mais antigas, elas faziam esses chás para descer a menstruação. Esses chás nada mais é
do que algum produto ali abortivo que a mulher vai tomar e vai abortar, né? Tinha alguns parteiros ou parteiras também faziam as chamadas garrafadas, que também era algo abortivo, que aquela mulher tomava e ia abortar. E outras formas, né? Enfim, muito agressivas. Mas eu quero falar especificamente disso que eu falei, são métodos abortivos e não contraceptivos. Qual que é a diferença? Os métodos abortivos são aquilo que resolve depois do óvulo ter sido fecundado. Ok? Então aí não é contraceptivo, é abortivo. Então toda vez que uma mulher usa um método, né, após a fecundação, aquilo é abortivo. O que é o método contraceptivo? Aquilo que previne a gravidez. É diferente. Por exemplo, a camisinha. A camisinha, ela previne a gravidez, certo? Por exemplo, quando um casal não quer mais ter filhos, então de repente o homem, ele vai ali e faz uma vasectomia. Isso é preventivo, né? Vai interromper ali o canal, né, do espermatozoide, então a mulher não vai engravidar. Ou a mulher faz, né, a ligadura de trompas, também, que é uma cirurgia que a mulher faz. Também isso é contraceptivo, ok? E outros métodos, mas existe essa diferença, ok? E agora eu vou falar um pouquinho a respeito da consequência do aborto. Em primeiro lugar, o aborto, ele traz um espírito de morte, ele traz um espírito que faz abortar. Então, sabe, pessoas que começam um plano, um projeto e abortam, não vai para frente, é uma das consequências, né? Também morte nas finanças, né? É muito forte a influência para as finanças da pessoa que praticou o aborto. Mais uma, doenças graves que levam à morte, certo? A mulher que praticou o aborto não pode ter essa consequência. O homem também que investiu ou então orientou, né, instruiu de repente a mulher a fazer o aborto, então ele também pode ter doenças graves, né, que levam à morte, certo? Perseguição de espíritos de morte sobre quem praticou e sobre os filhos que nasceram no ventre onde houve aborto. O aborto é derramamento de sangue no ventre da mulher. Então, lembra quando eu falei ontem que o derramamento de sangue é algo que o inimigo ele vem cobrar, ele vem vingar o sangue derramado? Lembra disso? Então isso acontece. Então, vamos supor, uma mulher que fez um aborto, né? Então ali ela vai ter as consequências, né, desse sangue derramado no seu ventre. Inclusive tem muitas mulheres que depois de praticar abortos têm doenças graves como câncer no útero, no ovário, né, no aparelho reprodutor, porque ali foi o local onde foi feito o derramamento de sangue. E crianças que nascem, vamos supor que a mulher fez abortos quando ela era adolescente, quando ela era solteira, né? Enfim, foi engravidando e foi removendo essas crianças. Depois ela casa e aí ela quer ter filhos. Então, os filhos que nasceram naquele ventre que houve o aborto vai ter consequências de morte, ok? E também, às vezes, tem uma consequência também de esterilidade. Esterilidade, ou seja, a mulher abortou vários filhos, depois ela quer engravidar e não consegue, certo? Também é uma outra consequência. Então,
E na vida do homem também pode ter uma consequência de impotência sexual, porque normalmente os filhos abortados são os filhos, é o primeiro filho, né? E a Bíblia fala que o primeiro filho são as primícias da virilidade do homem, né? Os primeiros frutos da sua força. Então isso também pode ter uma consequência. E agora eu quero falar a respeito da cumplicidade do pecado, que às vezes você fala, mas eu nunca fiz um aborto, nunca passei por nenhuma dessa situação, nunca tomei nenhum método abortivo. Tá, mas olha o que a palavra diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 22, na parte B. Diz: não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Então, às vezes, você realmente nunca praticou o aborto, mas você ajudou alguém a praticar, certo? Ou de repente você financiou, emprestou dinheiro, pagou para alguém abortar, ou então pagou alguma pílula no dia seguinte, ou enfim, comprou algum método, né? Comprou um remédio para abortar, ou acompanhou. Você acompanhou aquela pessoa até uma clínica de aborto, também uma cumplicidade. Ou você se omitiu, você ficou sabendo que uma pessoa que você conhece ia abortar e você não intercedeu por conta disso. Você não chegou para a pessoa e falou assim: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Isso é pecado, isso vai trazer consequência, né? De repente, se você não quiser o bebê, doa para alguém. Tem tantas mulheres que não conseguem engravidar, que ficam em filas. Não sei se aqui na Europa é assim, mas no Brasil tem filas de adoção. Então, assim, não faça isso. Não tenho condições de cuidar. Não tem problema, dá para adoção, vai ter alguma família que vai cuidar, que vai dar amor, que vai dar tudo aquilo que essa criança precisa. Então, se você não faz isso, você está se omitindo, você está negligenciando a verdade. E tem algumas pessoas que inclusive incentivam ou aconselham alguém a praticar o aborto, né?